Então, gente, boa noite a todos que vieram. Mais uma vez, a gente convida muita gente, mas a grande maioria, eu acho que hoje teve um sucesso dos maiores aí dos nossos eventos, né, Paulo? Apesar que a gente ainda considerar que ainda precisa motivar mais o pessoal, principalmente os médicos, tanto do pronto-socorro quanto da UTI. Da UTI só tem 2 representantes, pronto-socorro tem 2 também, né? Fora eu e a Didi. A gente está na ideia de manter essas aulas num programa de contínuo durante o ano, pelo menos uma vez por mês, ter essa aula na quarta-feira e nas terças-feiras, para não comprometer todas as pessoas que dão plantão toda quarta à noite também, né? Fica complicado. E pela urgência de se iniciar o protocolo de sepsis, até por conta de acreditação, até por conta disso, o protocolo já está um tempo para sair, a gente optou por começar a primeira aula sobre sepsis e a implementação do protocolo de sepsis, e a gente convidou a doutora Diane para apresentar o tema, o protocolo de sepsis do Hospital Meridional. Bom, boa noite, obrigada por ter vindo. Eu não posso deixar de achar que a palestrante atrai o público, tenho que falar isso aqui, entendeu? É assim, eu tenho que me... Modéstias às favas, eu tenho que me valorizar. E na verdade, obrigada, acho que a gente tem que começar do começo mesmo, que tenha 1, tenha 2, aos poucos a gente vai agregando pessoas que vão se interessar e abraçar essas causas que realmente fazem a diferença no atendimento ao doente, que é o que interessa pra gente. E assim, é muita pretensão a gente querer estabelecer um protocolo de sepsis, sair daqui com um protocolo feito. Não é assim que funciona, porque tem uma cadeia de eventos que tem que funcionar para isso dar certo. Né? Uma cadeia, ninguém trabalha sozinho. Quem está lá com a gente sabe que se não você for sozinho, não anda. Então não tem essa pretensão de montar um protocolo que amanhã todo mundo acorde e está tudo funcionando. Não é assim. É para levantar uma discussão e eu tomei a liberdade de tentar fazer, propor um protocolo nosso, assim, nosso, porque os protocolos desenhados nos grandes hospitais, Sírio, Einstein, no exterior, são perfeitos, é um mundo perfeito, e não é o nosso. Então eu podia colocar coisas lindas ali, tecla de sepsis, aí caem os tigres do céu, não vai acontecer no nosso setor, e isso gera frustração porque você não consegue realizar e implantar esse tipo de coisa. Então eu tentei adequar, nunca deturpando a ciência, é claro, adequar o que existe, que já é feito em outros lugares, para o que a gente pode fazer lá no hospital. E eu dividi, assim, eu não vou falar, não é uma aula sobre sepsis. Como a nossa plateia é mista, eu fiz só uma relembrança assim, do diagnóstico, que é o que realmente interessa, e da fisiopatologia, tem um videozinho que a gente vai tentar ver, e depois a gente abordar o protocolo para preventivo. Então, aí a gente não deve setorizar. A BES é assim, a enfermaria é assim, a UTI sim, porque vai propor um tratamento diferenciado quando o doente chegar lá a tempo. Mas no momento que você, o doutor, o enfermeiro avaliou e acha que esse doente pode ter sepsis, isso aí tem que começar a andar, tá? Então a sepsis é uma doença de alta prevalência, alta morbidade, alta mortalidade, principalmente alto custo. Aqui a gente vai ver nas minhas propostas que a gente vai ter que lançar mão de coisas extremamente caras. Remédio, catéter de monitorização invasiva, dotricogena alfa, que é caro. Então, um mecanismo de abordagem para você convencer a instituição e a fonte pagadora que é útil é a diminuição do custo do doente séptico, quando ele se atrasa para chegar. Quando você atrasa para iniciar o tratamento, iniciar o protocolo, iniciar o antibiótico, ele vai ficar muito mais tempo na UTI, vai usar muito mais ventilação mecânica, vai fazer muito mais infecção. Então, aquela economia burra do início, que ele não nega, que ele não paga, que ele não dá, no final vai se reverter num aumento absurdo de custos. A gente no Brasil é rico, não liga para isso. Mas em outros países, onde eles se preocupam com essas coisas, aqui é só a epidemiologia da sepsis. Para você ver que a sepsis severa, que é onde a gente vai entrar no nosso protocolo, tem uma alta prevalência. Então aqui é o custo hospitalar da sepsis grave por idade nos Estados Unidos. Aí vocês conseguem ver que a média de idade de 30 anos, o custo médio do doente geral é $30 mil. Então lá eles se preocupam em medir isso. Aqui não, a gente vai se arrastando, vai criando aquela goiaba, você perdeu o tempo de tratar do doente, depois você já não tem benefício nenhum.
devolve um doente que é inútil, não tem qualidade de vida, não é produtivo para a família e acha que fez um bom serviço. É isso que a gente acaba oferecendo. Aqui no Brasil tem esse pequeno trabalho, esse pequeno estudo que tentava avaliar custo. Então foram 21 UTIs públicas e privadas com 524 pacientes, quer dizer, um N pequeno para o tamanho do nosso país, para tudo que deve haver que passou despercebido, uma mortalidade de 43%, isso é um absurdo, ainda é um número sensacional, porque por aí, se for no hospital público, no corredor de São Lucas, vai bater uns 80 facinho, não vai não, mãe? Então, uma mortalidade de 43% nessas 21 UTIs, com uma média de custo de $9 mil por paciente, um tempo de permanência de 10 dias, que eu ainda acho que é pouco, não é o que a gente vê na nossa realidade. E você vê que o doente que não sobreviveu, ele gastou mais do que o que sobreviveu. Será que talvez, como dizia uma amiga nossa, já não deveria ter sido diagnosticado precocemente? E talvez você conseguisse evitar um pouco esse custo exagerado no doente que não vai sair, não vai sobreviver, ou vai sair muito separado? Então, esse é o objetivo do protocolo. Você identificar precocemente uma doença que é muito letal. E quando você... Esse aqui eu botei também para a gente ver que é um argumento para você convencer a instituição e a fonte pagadora. Porque quando você institui um programa de tratamento de sepsis, você consegue reduzir custos, tanto totalmente como setorialmente, na UTI, na internação, na farmácia, no laboratório, do raio-x, na unidade de emergência, e reduz significativamente em todas as situações. Então é um argumento que vale a pena você liberar um paquete de Swan-Ganz naquele momento, vale a pena você iniciar um antibiótico no pronto-socorro com menos de 2 horas do diagnóstico, porque você vai convencer que no final a somatória vai ser positiva. Ó, sempre mostrando que esse programa de tratamento de sepsis reduz custos. Você vê a média de permanência, o length of stay do doente internado, passa de 10 dias em 80%, 15 dias no doente que não tem programa de tratamento. Deu para entender? Essa curva de Kaplan-Meier, todo mundo aqui está internado. Aí quando você não tem programa de tratamento de sepsis, cada um vai fazendo as cabeçadas, vai vendo o que vai acontecer, o doente, 80% deles estão em 15 dias de internação. Quando você implanta esse programa, esses mesmos 80% ele fica para menos de 10 dias de internação. Então você avalia a curva de Kaplan-Meier se ela se separa. Significa que a intervenção que você causou teve um resultado positivo. Então, aqui só para a gente ter uma noção da mortalidade dos pacientes em choque séptico. Olha, 400 mil pacientes, 7 a 17% de mortalidade da sepsis. E a gente não pode esquecer, que eu vou comentar daqui a pouco, que a sepse, não é sepsis, sepse, é um espectro de doença. Uma mesma doença, ela tem múltiplas características. Então, no momento que você conseguiu definir isso, vai diferenciar no resultado final do seu doente. Então, se é sepse, 7 a 17%. Se passou para sepse grave, são 300 mil doentes, 20 a 53%. E se chegou no choque séptico, uma mortalidade até de 63%. Isso aqui é mais compatível com o que a gente vê na nossa realidade. Bom, aqui é fisiopatologia. É um videozinho, gente, é uma animação, na verdade, não é um vídeo técnico-científico. É só para a gente entender como que essa doença, que é uma pneumonia lá no lobo superior direito, vai provocar falência renal, vai provocar desorientação, vai provocar isquemia nos membros inferiores, porque o que acontece ali é que a gente vê isso. Tem um som, mas o meu auxiliar técnico não conseguiu estabelecer. E é isso que ele tenta mostrar na animação. Custos, os gastos, a internação numa unidade de alta complexidade, tecnologias que a gente usa, e muitas vezes a gente não consegue lançar mão de tudo, porque esbarra no fator preço. Então ele mostra que é uma doença da microcirculação, por isso que ela alcança esses órgãos terminais, que são circulação terminal, que é rim, cérebro, coração, periferia, e, porque olha lá, ele forma microtrombos na microcirculação. Naquele capilarzinho, tinha que passar uma hemáciazinha de cada vez para liberar o oxigênio. Elas têm rolo dos neutrófilos, que são as células de defesa, e elas obstruem...
elas obstruem esses capilares terminais. Tá vendo? Tá vendo as hemáciazinhas? Ó, e aí os neutrófilões rolando aí desse capilar, ele obstrui, vai liberando os fatores de inflamação, que a gente fala assim, cascata inflamatória. É isso aí. E ele adere nesse capilar, libera os fatores de inflamação, esse capilar fica utilizado, aquela região ali, à frente do capilar, ela vai sofrer hipoperfusão, né? E ele começa a ter esse extravasamento, que a gente fala assim, ele inchou todo, em todos os lugares, mesmo se você não fizer muito soro. Extravasa, ele encharca mesmo, extravasamento capilar, todo líquido extravasa. Então, imagina esse efeito no alvéolo, olha lá, que a gente vê que é a SARA, o pulmão todo encharcado. Muitas vezes nem é porque você hidratou muito mesmo, não, porque tem todo esse extravasamento. Então, faz parte do espectro da doença da sepsis. Isso aqui é legal. Um pouquinho. Aquela ali é uma imagem de sublingual, que eles põem um instrumentozinho que chama OPS, que é um instrumento... Foi desenvolvido para ser usado à beira-leito, mas não funcionou muito ainda. Está em estudo em alguns lugares para ver se consegue isso. Porque ele vai detectar o que a gente acabou de falar, esse problema da microcirculação. Então a gente vê no normal, agora como eu não posso mexer, eu não sei. Mas cadê? Dá para voltar um pouquinho, Pablo? Acho que não mostrou o normal. Tá só o choque pós-ressuscitação? Então a gente vê esses capilarezinhos, ó, não posso apontar. Na fase pior da sepsis, eles estão todos obstruídos. Então, onde você teria que ver uma rede de capilar debaixo da língua, você vê que tem áreas que não funcionam, que morreu. Imagina isso no rim, no coração, no pulmão, nesses órgãos terminais. Quando você faz a ressuscitação adequada, você consegue recuperar um pouquinho, porque você enche esse vaso de forma que ele consiga continuar a circulação. Então, aí é o nível do rim, o que acontece, do pulmão, de todos os órgãos de choque que a gente fala. E são os órgãos de alerta para você detectar se um doente tem sepse ou se ele tem sepse grave. Que é aí que você tem que entrar e atuar, né? Fazem depósitos de fibrina, eles fazem microcoágulos, essa rede capilar ela é toda trombosada, toda morta aí nessa situação. E aí, nessa fase, você já perdeu um pouco de tempo. E talvez não dê mais para resgatar esse doente. Não que, quando você detecta precocemente, isso não vai acontecer. Mas talvez não com tanta gravidade, né? Porque às vezes se cadeia uma cascata, não dá tempo de resolver. Mas se você detectou antes, você pode evitar que seja tão grave. Olha aí o normal. Tá vendo a diferença? Os vasinhos mais fininhos, ó, estão todos cheios de capilares, todos funcionando. Os troncos grandes. Quando você... Aqui não, você já vê áreas enormes que não tem circulação nenhuma. Lá onde eu fiquei, lá na Bélgica, eles fazem isso ainda. Mas não deu para desenvolver, mas é uma UTI voltada para estudo. Não deu para desenvolver para a gente ter na gaveta lá e olhar. Até porque não mostrou uma correlação tão fidedigna assim com o que está acontecendo com o resto, né? Então vamos lá. Só para a gente recordar o diagnóstico da sepsis, para comentar isso que eu acabei de falar. É um espectro de uma mesma doença. Se o doente chegou lá no PS, no plantão lá do doutor, com amidalite, está lá com infecção, achou que tem infecção, a garganta cheia de pus, está com temperatura de 39, está um pouquinho cansado, tem leucocitose, o que ele tem? Tem sepse. Ele tem sepse. Ele tem alterações fisiológicas e tem amidalite. Tem um foco infeccioso. Precisa internar? Provavelmente não. Precisa internar na UTI? Provavelmente não. Mas é um doente que está séptico, né? Tem que tratar adequadamente, mas às vezes você não precisa mandar para UTI. Então, você tem a primeira fase do espectro da doença da sepsis é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. É um doente que tem duas dessas coisas aqui, sem ter foco. Então, ele operou ontem de uma artroscopia do joelho. O vovô lá de 90, 80, vamos diminuir, né? 70 anos, operou do joelho. No outro dia, ele pode ter uma febre. Ele pode ter um leucograma de 15 mil leucócitos. Está infectado? É sepse. Não é sepse.
não tem foco, não tem bactéria, não tem nada que está provocando aquilo. É uma resposta do organismo dele àquela agressão que foi a cirurgia. Tá? A gente também pode estar submetido a isso. Então, isso é que vai diferenciar. Chamou o doutor para ir lá na enfermaria, veio com o vozinho, aí era o vozinho, que operou ontem, tem uma febre gostosa, não tem foco em lugar nenhum. Então, não é sepsis. Se o doutor foi lá ver e descobriu uma infecção, esse vovô está com infecção urinária. Ele operou ontem da artroscopia, hoje tem febre, tem leucocitose e a família está falando que o xixi está ardendo para sair. Então, pode ter infecção urinária. Aí é sepsis. Passou da CIRS para o sepsis, porque você achou o foco. Tá? E é aqui que nos interessa, é aqui que a gente entra. Porque aí foi lá, detectou a infecção urinária, falou lá no prontuário, olha, avisar o médico assistente amanhã. Aí, o vovô não quis beber água, de tarde ficou doidão, vendo as formiguinhas na parede, de noite estava hipotenso. O que ele tem? Sepse grave ou choque séptico. Então, é uma sequência. Como que eu diferencio a sepse da sepse grave? Eu vou ter disfunção daqueles órgãos-alvo que a gente falou lá da microcirculação. Então, o vovô desorientado, ele era normal. E agora está desorientado, está leucocitose e infecção urinária. É sepse grave para esse voo, porque o cérebro já está acometido pela macroinfusão, né? E se você esperar, de noite ele está chocado. Aí é choque séptico. Corre, todo mundo chama, não tem vaga para UTI, o carrinho está funcionando, não tem bateria no laringoscópio, aquela loucura. Que talvez você já tivesse descoberto, percebido antes. Então é esse o objetivo, né? Então, porque quando a gente chama de disfunção de um órgão, o que a gente fala? Se ele fez hipotensão, foi para o vasopressor, choque séptico. Mas lembrando que é o espectro da mesma sepse, tá? A mesma doença, só que em fases diferentes. Outra disfunção de órgão, oligúria, parou de urinar, aumentou a creatinina, apareceu um infiltrado pulmonar bilateral. Vocês veem que a gente está detectando agora alterações da microcirculação e a gente mostrou aqueles capilares todos entupidos e tal. Relação PA2, FiO2 menor que 200, plaquetas menor que 100.000. Então, qualquer alteração dessa aqui, aliada a febre, leucocitose e um foco infeccioso, é sepse grave ou um choque séptico. Tá? Então, é aqui que a gente tem que agir, que antes dá para controlar. Então, olha só. Não dá para você separar só conceitualmente. A gente coloca isso aqui para você ter noção do que acontece. Mas uma coisa é interligada na outra. Então, você tem a CIRS, que não tem infecção. Quando entra a infecção, você tem a sepse. E aqui dentro, a sepse severa, um choque séptico. Que tipo de coisas que dão CIRS? Que tem febre, leucocitose e não tem infecção. E só uns exemplos práticos, é um pós-operatório, que é bastante comum, pancreatite. Muitas vezes não tem infecção na pancreatite. Uma vez o Tássio internou um doente na coronária que usou 80 ml de aridinora, lembra? Uma pancreatite e não fez antibiótico. Não tinha infecção. Era da própria lesão. Ficou gravíssimo e ele conseguiu não usar. Não foi lá comigo, porque eu não ia aguentar. Mas ele não usou. O trauma faz muito isso, ele se quebrou todinho. A gente teve agora lá na UTI, a fisioterapeuta amiga nossa, ela se arrebentou de cima e embaixo. E antes dela infectar, ela já fazia febre. Trauma, provoca isso. A gente tem que saber dar o diagnóstico na hora certa. E queimadura, que também é um outro exemplo bastante clássico. Quais são os critérios de disfunção orgânica? O que eu tenho que ficar alerta? O que tem que acender o sinal vermelho que ali pode desvincular? Então, neurológico, isso aqui vocês veem pouco lá na enfermaria, os vozinhos que começam a ficar doidos, chutar todo mundo, pode estar séptico. O que acontece? Vai lá embaixo, o doutor Alberto prescreve um fenergão e pronto, no outro dia morreu. Ela não é. Então, tem que acender o sinal de alerta, que tem que ir lá ver o cidadão se ele pode estar nessa fase. A primeira alteração. Cardiovascular, que aí a gente estabelece o choque séptico, né, o PAS menor que 90. O respiratório, que é uma PF menor que 300, vai fazer aquele quadro de SARA que a gente mostrou. O hematológico, que é a queda da plaqueta. O nefrológico, que é o débito urinário menor que meio ml por quilo. Isso é importante, tem sempre que lembrar, não urinou nada o dia inteiro hoje. Não tá bom, tem que ser mais precoce, tem que se adiantar o que pode acontecer. Por isso que a gente está lá. O metabólico, que é a acidose metabólica, aumento do lactato 1,5 vezes o valor de referência. O hepático,
hepático, que é icterícia, bilirrubina maior que 4, e o gastrointestinal, que dá aquela parada no intestino, porque está nessa fase que a gente comentou dos capilares todos com hipoperfusão. Bom, então, como eu costumo dizer, tem sempre alguém que estuda isso pra gente. Teve um pessoal no mundo que, vendo isso que a gente está detectando aqui no Brasil, achou que não estava bom. As pessoas estavam morrendo muito, estão morrendo muito, de uma doença potencialmente tratável. Então inventaram uma coisa que chama Surviving Sepsis Campaign, que o pessoal também, você já deve ter ouvido falar, é um sucesso no mundo com este objetivo: salvar a vida, detectar precocemente o que está acontecendo. E no mundo perfeito funciona muito bem, porque você aciona e a cadeia se desenvolve sem estresse, sem precisar xingar ninguém, sem nada dar errado. Que não é a nossa realidade, mas eu vou botar como eles propuseram e a gente vai ver o que dá para fazer. Então eles dividiram esse atendimento ao paciente séptico em duas fases. Um pacote de 6 horas, que é aquele atendimento inicial, não interessa onde você detectou a sepse. Foi no pronto-socorro, foi na enfermaria, foi na UTI. Às vezes tem um doente que está lá por outro motivo e é detectada a sepse na UTI. Você vai começar por isso aí. É o pacote de 6 horas. No pacote de 6 horas, a gente vai perseguir uma terapia guiada por metas. Você vai perseguir esses resultados. Isso num passo a passo. Eu não posso exigir uma saturação venosa central de 70 se eu tenho um doente com 6 de hemoglobina e 5 de PVC. As coisas têm que vir num passo a passo, por isso que é pacote, tá? Então, primeiro uma PVC de 8 a 12, uma PM maior que 65, uma diurese maior que meio ml por quilo, uma saturação venosa maior que 70 e um lactato menor que 2. Eu vou perseguir essas metas. Aí, qual que é o problema, assim, só de olhar esse aí? A gente precisa, no mínimo, de uma punção profunda e uma PAM, que não é factível na nossa realidade de PS nem de enfermaria. Porque se o paciente não fez lá essa hipotensão a não dar, o doutor do PS vem correndo, o TIR lá que o doutor Pablo organizou, prescreve um sorinho de 500 ml e fala assim: manda ele aí para o UTI. E vai embora. A enfermeira tem 400 coisas para fazer, 1000 doentes para olhar, ninguém foi lá ver o velhinho de novo, tomou 500 ml 24 horas. Quer dizer, já perdemos o nosso pacote. Então, já foi. Inclusive, vai fazer o pacote, né? Então, está certo no mundo perfeito, que não é o nosso. Eu acho que no momento que a gente detectou que o doente está em sepse grave, a gente tem que dar um passo maior do que é feito e esse doente tem que ser encaminhado imediatamente para o UTI. Aí funcionaria a sua proposta do carimbo. Então, alguém foi lá ver, achou que é sepse grave, vai pedir os exames, vai pedir a UTI, aí põe o carimbo vermelho. Porque aí, quem vê aquele carimbo vermelho, sabe que tem que dar prioridade, colher o exame primeiro, arrumar a vaga na UTI primeiro, passar na frente do centro cirúrgico, do doente que está esperando, para dar andamento ao que está acontecendo. Porque não adianta eu querer propor que o médico do PS funcione, veja uma PAM para correr atrás do PVC, que não vai ser feito, não tem jeito. Então esse é o pacote de 6 horas que tem que ser feito assim que se detecte que o seu doente tem sepse grave. Aqui, ó, esse aqui eu não sabia nem que estava aí. Olha só, é a mesma foto, só que aqui a fotografia, né, não está animado. Sublingual, OPS, que é microcirculação. Vocês veem que tem uma raiazinha de capilar em quase praticamente todas as áreas. E aqui você vê áreas enormes, sem nada, sem perfusão nenhuma. Né? E aí depois que você conseguiu fazer esse pacote de ressuscitação que a gente já conseguiu ver, quer dizer, tem uma melhora significativa. Bom, então esse é o que eu pensei em propor. Primeiro, um pacote inicial, sepse grave e choque séptico. Chegou lá, avaliou o doente, ou no PS, ou na enfermaria, acha que está infectado, que é sepse, e precisa de cuidados. O que o cidadão precisa fazer imediatamente? Achou que é foco, cultura e antibiótico. Então aí a gente já esbarra no estrangulamento, porque vai ter que fazer isso no PS. Na enfermaria é tranquilo, mas no PS vai ter que fazer. Porque antes do exame ele já pediu cultura e antibiótico, e o antibiótico não pode ser retardado pela demora na cultura. Né? Então começa o antibiótico e achar que é onde é o foco, depois a gente ajusta, não tem problema. Pedir esses exames básicos. O tempo que o cidadão leva para escrever no prontuário que é sepse grave, foi colhido lactato, é um critério de qualidade, é um indicador de qualidade.
E se eu detectei meio-dia que é sepse, meu lactato foi colhido às 6 da tarde, posso fechar o botequim e fazer outra coisa. Então é um critério de qualidade. Só isso que ele tem que fazer. Foi lá ver o doente, deu o diagnóstico, né? Quem faz parte. Pediu cultura, entrou com o antibiótico onde ele achou que possa ser e pede lactato, gasometria, hemograma, creatinina, tipagem, que você pode precisar confundir. Tá, PTT, glicemia e bilirubinas. Isso devia até ter um impresso. Mas eles fizeram um MV. Porque você pede sepse, aí vem tudo isso aí como componente. Então, e aí isso aqui eu acho que valeria a pena você carimbar. Porque todo mundo vai ver que tem que ser colhido logo e primeiro. Aí ele viu isso, pediu, mediu a pressão do vovô, alguém falou que a pressão arterial sistólica menor que 90. Aqui é sistólica, é acesso periférico, tá? Nós estamos na enfermaria ou no PS. Aí ele vai fazer uma restituição volêmica de 20 ml por quilo em 30 minutos. Não é um sorinho de 500 para você ter no outro dia. 20 ml, quer dizer, uma pessoa de 70 quilos dá quanto? Quanto, gente? 1,5 litro quase. Você vai fazer aquela expansão volêmica que a gente viu lá na frente. Então ele fez tudo isso, colheu a cultura e pediu a vaga na UTI. Quer dizer, ele já deu o diagnóstico, ele fez um atendimento básico, colheu o que precisa colher, ele fez uma expansão volêmica adequada, falou, ele tem que ir para UTI, não dá para ficar aqui. Mesmo que lá, depois que ele tenha feito essa licitação, a gente veja que não precisava, melhorou, deu certo o seu tratamento. Pode voltar. Ótimo, isso é nosso papel. Não posso exigir que seja feito no andar no PS, porque não vai para frente. Pronto, no que pediu e apertou lá que é sepsis, que a gente vai tentar priorizar a internação desse doente, tanto na UTI, passar na frente dos outros, essa internação UTI eu não sei se a gente deveria estabelecer um limite para acontecer. 3 horas no máximo, tem que ter entrado na UTI. Porque senão perde todo o trabalho que você fez. De convencer o cidadão de lá e ficou na enfermaria perdido. Uma UTI, tem 4, não é possível. A doente que eu vi de manhã, para descer, o Márcio acabou de me ligar, porque ela chegou agora. Se ela faz alguma coisa, não dá, não 10 horas pode da ser, manhã. entendeu? Isso é um um outro estrangulamento. Aí ela falou, espera 40 minutos, que a gente acabou de dizer meu doente. Eu falei para vir mais, espera só uns 40 minutos para não embolar um doente em cima do outro. Mas deu 10 da noite. 10 horas. Tá, então isso aqui é no ambiente extraterapia intensiva, fora da UTI, no andar ou no PS. Aí chegou na UTI, beleza, chegou sepse grave, choque séptico na UTI. Veja, eu estou falando de sepse, não estou abordando insuficiência respiratória, às vezes já precisou ser entubado, outras coisas já aconteceram. A gente está falando só da sepse. Então, nem que ele não esteja entubado ou nada assim, ele precisa receber oxigênio suplementar, independente do que está acontecendo. E a monitorização mínima é o catéter sendenoso central uma PAM. Não tem jeito de ser diferente, não tem isso. Entrou aqui, e sonda vesical, né? Porque aí a gente vai voltar para aquele começo do pacote de 6 horas. Eu vou perseguir minhas metas de novo, porque agora meu doente está monitorizado e no ambiente correto. Já foi colhida a cultura, já foi iniciado um antibiótico que eu vou ver se me serve, já foi pedido os exames básicos que eu vou ver o que aconteceu agora. Porque se eu tive um lactato de 8, ele fez 20 ml por quilo de soro, pode ser que agora no lactato de controle já caiu para 2. E é isso que me interessa, o tempo de clearance do lactato. Isso também tem influência sobre a mortalidade e é fator de qualidade. Não adianta eu pedir um lactato às 8 da manhã e depois no outro dia às 8 da manhã de novo. Eu tenho que ir vendo o que está acontecendo, se o que eu fiz deu certo. Então, quando ele chega na UTI, você começa do zero. Você vai perceber uma PVC de 8 a 12, se você não tiver, você pode fazer cristalóide ou coloide, não tem preferência sobre um e o outro, então a gente vai usar cristalóide que é mais barato, né? Se você alcançou isso, você vai ver se você tem uma PAM maior que 65, entre 65 e 90. Isso é importante na UTI. Você não precisa perseguir ou ver valores, é o básico. Não preciso dar mais oxigênio que ele precisa, não preciso aumentar o débito cardíaco além do que ele tem, não preciso manter uma pressão arterial maior do que é necessário. Então, na PAM, entre 65 e 90. Se eu não tenho isso, PAM, na UTI, não se fala em pressão não invasiva. Se eu não tenho isso, eu vasopressor. E o vasopressor de escolha para a gente não tem a noradrenalina, que é o primeiro que se inicia. Não existe cabimento científico em usar dopamina em dose renal, como se fazia antigamente, não tem sentido isso. A única indicação de dopamina para manter PA é
Onde? No potencial do adulto. Que você tem a primeira escolha. Antes da nora, antes da nora para preservar mais esse rim. Só. Numa o resto do sepsis, no choque séptico convencional é não. A nora machuca o pâncreas. Aí beleza, foi indo, ó, PVC você já alcançou, chegou a PAM você já alcançou, você vai ver a saturação venosa central, que é onde a gente está. Ela precisa estar acima de 70. O que é a saturação venosa central? Alguém? Não? Essas coisas todas funcionam juntas. A oxigenação do sangue, o oxigênio entrando no sangue e o sangue chegando lá no pezinho do cidadão e liberando esse oxigênio. Se ele consegue chegar lá e não libera oxigênio suficiente, ou essa célula quer muito mais oxigênio do que ele é capaz de dar, isso vai se reverter na saturação venosa mista. No quadro de sepse, essa periferia está tão abalada, essa célula está tão deteriorada, que ela não consegue extrair tudo que ela precisa. Então o sangue volta ainda muito oxigenado. Mas aqui a gente está perseguindo uma ressuscitação volêmica, fazendo a ressuscitação que a gente viu naquela microfotografia. Tá? Então ela tem que almejar uma saturação venosa menor de 70. Imagina que ela foi a 98 e está voltando a 70, quer dizer, houve um consumo lá embaixo, conseguiu distribuir algum pouco desse oxigênio, certo? E aí você vai medir isso. Se ela tiver menor de 70, você vai ver se ele tem um hematócrito adequado. Nessa fase, você persegue um hematócrito de 30, uma hemoglobina em torno de 10, que é na fase aguda. Você está atuando agudamente. Se ele não tiver um hematócrito maior que 30, você transfunde. Com a saturação venosa mista menor que 70, o hematócrito menor que 30, ele merece receber transfusão. Porque às vezes ele não está oxigenando bem, porque ele está tão anêmico que as hemácias não estão levando oxigênio lá onde devia. Depois de feito isso, é que a gente entra com o inotrópico, que é a dobutamina. Nessa fase, tá? Que é a fase do pacote de 6, 12, 24, de 6 a 12 horas. Então veja, a dobutamina que a gente faz aqui com a saturação venosa menor de 70, é depois que você já perseguiu tudo isso aqui. Não é a primeira opção. Ah, não, vou colher a saturação venosa, mas está menor de 70, eu dou buta. Mas ele está desidratado, ele está no PAM de 40. Não está na hora, não é a hora da dobutamina, ela é o terceiro passo. Tá bom? Aí você checa tudo isso o tempo inteiro. Atingiu suas metas? Ótimo, parabéns, nós vamos passar para a segunda fase, que é o de 24 horas, e só conferir se o que a gente fez foi bom. Não atingiu o que a gente quer, aí é uma proposta usada, que é a monitorização com sondas. Porque o precept que eles sugerem em outros protocolos é um pouco limitado para isso tudo que a gente tem. Se você tem um doente que você fez tudo direitinho e não estabilizou ele ainda, o precept não te dá todas as informações que você precisa. E eles têm acesso a outras coisas, por exemplo, lá no Sírio é precept, mas ele tem um ecocardio em cada esquina da UTI. Então ele vai ver o que está acontecendo ali. Ele precisa só da saturação venosa contínua e põe o ecocardio no peito do doente. O intensivista faz isso. Nós não temos. Então o GANS nessa hora ajuda muito. Porque ele vai ver como está funcionando tudo no doente. O débito cardíaco, a resistência vascular, e você vai equilibrar volume com droga, o que eu faço agora? Aí é um terceiro estrangulamento, que a gente tem que montar uma equipe, treinar, convencer a Ana Paula a liberar e... A fonte pagadora você gostou, né? E treinar todo mundo de novo para usar. Porque, na verdade, o manuseio disso aí que é o nosso diferencial, né? Porque fazer antibiótico, botar um soro para correr e uma noradrenalina, qualquer um vai fazer. Agora, na monitorização intensiva, é o que a gente pode fazer de diferente pelo doente. E, além disso, aqui também entraria a dotricogina alfa. Deixa eu ver se eu não. Depois eu volto lá. Aqui, só para a gente falar que ainda faz parte do pacote de 24 horas na UTI, a monitorização do antibiótico iniciado. Lembra? Ele iniciou o antibiótico lá com 3 dados. Febre, leucocitose, talvez um foco e meteu um antibiótico. Então, a gente tem que perseguir diariamente essas culturas para você avaliar e descalonar, o famoso descalonamento. É o quê? Você vai checar isso diariamente. Se cresceu alguma coisa, você vai adequar
se o seu antibiótico está adequado para aquilo ali que você fez. Se não cresceu nada, o doente melhorou, provavelmente não é infecção, você está autorizado a suspender. Mas você não vai assim, 21 dias depois, falando, nossa, está com antibiótico, vamos fazer mais uma semana. Dias de internação. E assim, a recomendação é, melhorou, passou a febre, 48 horas sem febre, caiu a leuco, tira. Vou fazer mais 2 dias só para completar, não tem necessidade. Porque a gente só seleciona e a flora vai ficando cada vez pior. Então assim, pneumonia 14 dias, não tem esse engessamento, vai depender da evolução do doente. E se ele não está melhorando, como você está acompanhando a cultura diariamente, perseguindo esse resultado, você vai poder mudar mais precocemente, não vai esperar ele afundar tudo de novo. Olha, 48 horas, fiz esse antibiótico, não funcionou nada, minha cultura crescendo nada, e o doente está afundando. Você já vai mudar mais precocemente. Então, esse também é um protocolo, seria mais fácil. E aqui, nossa, não está ainda na tricoginal. Aqui, a continuação do protocolo. Deu tudo certo, você não precisou passar gano, não precisou usar doutricogina, o doente melhorou, você alcançou todas as suas metas, a gente entra numa fase mais sofisticada do acompanhamento da sepse, que é o controle glicêmico. Esses protocolos ainda falam entre 80 e 150, que não é o que se faz mais. Porque esses estudos novos, todos mostraram, Nice Sugar, estudo neozelandês, o pessoal da Bélgica mesmo estuda muito isso, e quando você mantém esse doente em níveis glicêmicos muito restritos, muito próximo do normal, ele faz mais hipoglicemia e aumenta a mortalidade. Então a gente deixa lá na UTI, a gente usa 150 e sempre pensar que o controle glicêmico é extremamente dinâmico. Então quem prescreve lá comigo sabe que eu não boto esqueminha de insulina. Por quê? Porque esse doente ele pode estar num jejum para o exame, ele, como a dona menina lá, dona Elza, usando a MPH dela, fez 25 de glicemia. E quem sabe disso é o médico. Ela pode entrar no jejum agora, ele pode entrar na diálise daqui a meia hora e a glicemia vai cair mais. Então, se eu boto um esqueminha que não precisa avisar o médico, o funcionário só vai lá fazendo aquilo ali. E não vê que esse dinamismo acontece. Aí faz hipoglicemia uma atrás da outra. Então, a gente tem valores mais elevados, em torno de 150, a gente tem protocolo de uso de insulina em bomba. Isso é bem implementadinho lá na UTI. Corticoterapia. A corticoterapia está indicada no doente de sepse grave, que você fez tudo aquilo no pacote e ele não saiu da droga vasoativa, precisa de uma dose razoável de nora para manter uma PA maior de 65. A gente usa hidrocortisona, 50 mg de 6 em 6 horas, 7 dias. Alguns lugares ainda recomendam o teste do ACTH e fazem, mas outros não fazem porque não demonstrou benefício. Então está lá séptico, não melhorou, você fez tudo direitinho, alcançou suas metas, ele ainda precisa de uma nora alta, hidrocortisona. No pacote de 24 horas, não é 3 dias depois. Por que hidrocortisona? Porque a suprarrenal desse doente ela é bombardeada de estresse pela sepse e às vezes ela não consegue suprir a necessidade de cortisol dele. Então a gente faz isso e vê que muitas vezes você consegue tirar a nora, baixar a nora, estabilizar um pouco mais. Eu tenho dúvida na hora de tirar. 7 dias. Não, 7 dias. Aí você tira tudo, porque 200 mg dose baixa já, né? 7 dias. Você já falou, pedir diante do pessoal do CPP, talvez colocar ao lado da hidrocortisona, como tem antibiótico, dias de aplicação. Depois a gente colocar 7 lá, fica mais fácil de lembrar também a prescrição, como são muitos pacientes para médico. Tem várias provas. Já, às vezes passa batido isso aí. Então, talvez colocar 7, você vai ter 7 de hidrocortisona. E tem lugares que eles suspendem quando ele saiu da nora. Mas aí tem coisas na medicina que a gente escolhe. Então, 7 dias tá bom. Aí consolidou, não é uma dose antibiótico, bota de A ventilação protetora está incluído no pacote de 24 horas, que aí é um outro protocolo de ventilação mecânica. O protocolo de sedação, hoje em dia, os estudos todos mostram que doente muito sedado morre mais. Você é autorizado cientificamente a suspender a sedação desse doente todo dia de manhã, exceto hipertensão intracraniana, outros motivos. Ou, se possível, não sedar. Eu tinha um certo preconceito com isso, mas eu mudei para um paradigma. Hoje em dia, lá na UTI, a gente fecha tudo e você vê, Rafa está lá, vê, que a gente usa muito menos. Um doente que ficava sedado porque você achava que precisava, aí você suspende tudo e não precisa. Está bem, está confortável, está respirando, abre o olho. E isso diminui mortalidade, diminui o tempo de ventilação mecânica, diminui delírio, diminui infecção, diminui polineuropatia. É um espetáculo. Então, se o seu doente, você ainda não está confiante de não sedar,
Pelo menos todo dia de manhã, desliga. Quando ele acordar, você volta com a metade da dose. E aí você vai fazer ele usar essa musculatura e vai diminuir um monte de treino. A doutricogina alfa, famoso Tigres, que é sempre sexta-feira, meia-noite, que a gente precisa, né? Inacreditável. Tem um problema com esse negócio. Eu vou falar das indicações. Profilaxia de úlcera de estresse, TVP e PAB, os antibióticos apropriados e definir a estratégia contra a terapia fútil, que é no mundo perfeito. Aqui a gente não tem esse tipo de conduta, mas em países civilizados não vai mais dar em nada, é suspenso o tratamento. Então veja que em 24 horas a prescrição do nosso doente tem que ter tudo isso. Tá? Isso aqui já é mais tranquilo, né? Aquele atendimento inicial lá que é mais complicado. Aqui a proteína C ativada. O que aconteceu? Foi muito discutido a eficiência dos Tigres, ainda é uma recomendação fraca, tem um novo estudo saindo aí para ver se os outros têm razão ou não tem. Até lá onde eu fiquei na Bélgica, que foi quem desenvolveu esse negócio aí, nem está participando desse novo, que é para não ter um desvio inadequado. Só que ela foi extremamente mal utilizada, que indicava para sepsis, qualquer doente séptico. E provou-se que a sepsis que não é grave, que não é choque séptico, que não tem disfunção orgânica, morre mais quando você usa isso. Então foi uma tragédia mundial. Era uma festa até um pouco tempo atrás. E os estudos mostraram isso. E o doente não estava a tal das metas atingidas que a gente falou. Ele estava lá hipovolêmico, ele estava anêmico, ele estava chocado, não conseguiu recuperar nada e metia os Tigres. Então morreu mais. E aí você tem que ter as metas atingidas, o doente tem que ser um doente grave, uma taxa maior que 25. No momento da indicação, aqui muda um pouquinho, não é só na admissão. Porque às vezes ele foi admitido com uma taxa de 15 e no outro dia está 28. Então é naquele momento que você indicou. Tem que ser até 48 horas do início do quadro de sepse. Então o plantonista tem que pensar que ele pode precisar usar. Porque aí acionar a cadeia. Foi na sexta-feira à noite, na segunda, quando a gente chegar para ver, já passou do tempo, mesmo que precisasse. Não que possa ser prescrito por todo mundo, porque é um carro zero esse tratamento com esse remédio. No mínimo. Os apartamentinhos pequenininhos também dá. Carro zero. Então tem que ser pensado e liga, a gente combina para ver. E 2 ou mais disfunções de órgãos, que normalmente combina com o doente com a taxa maior de 25. Aqui eu botei só para a gente listar as indicações do Swan-Ganz. Eu acho que ali no nosso protocolo está bem consolidado, dá para a gente tentar convencer o convênio e a farmácia a liberar. E aqui porque tem 1001 utilidades, né? A gente não usa tanto quanto deveria, eu acho que é um diferencial. Aqui no Brasil, os grandes lugares usam muito a rodo, servidores, USP, pessoal de Porto Alegre, lança a mão muito dessa ferramenta que é bem utilizada, é sensacional. E que esses ditos, essas monitorizações não minimamente invasivas, não são tão minimamente invasivas. Tem que funcionar uma artéria femoral e um catéter profundo do mesmo jeito. Então passa um Ganz, fica lá 3 dias. Talvez onde a gente erre é retardar muito na indicação, você demora muito para indicar. É igual o X. O que o cara precisa. Aí ele morreu. Tinha uma enfermeira nossa que falava isso. Ai, doutora, quando indica isso, vai morrer. Porque já está muito tarde. A gente tinha que não ter medo e indicar. Tarará, só coisinhas, indicações, ó, sepsis, que é onde a gente vai usar no nosso doentinho. Tarará, aqui é o bonitinho, todo mundo lá já conhece. O procedimento de punção é normal, só precisa ter um certo trabalhinho para posicionar no lugar correto. Ele vem um balãozinho que está aqui na ponta, e o balãozinho tem que ficar alocado aqui na artéria pulmonar, e você insufla e faz uma série de medidas de todo o funcionamento hemodinâmico e respiratório desse doente. Então é uma ferramenta inigualável, ninguém inventou nada igual ainda. Aqui, eu queria botar assim, para acabar, só os indicadores que são gerenciados, que interessam para vocês, o pessoal da qualidade. Então, o tempo médio da coleta do lactato, na hora que você falou que tem que ser absigráfico quando tu lê o lactato, tem que ser 30 minutos. O tempo médio de administração de antibiótico, 2 horas. O uso de catéter com saturação venosa central, que no nosso caso vai ser o Ganz. O tempo médio de otimização da PVC, o tempo médio de otimização da saturação venosa, a taxa de mortalidade por sepsis em geral e a adesão ao pacote de 6 e 24 horas.
Porque eles têm esse estudo no mundo, no Brasil, na instituição Isso aqui é um relatório, não sei de onde é, se é do Círio ou se é do Einstein. Então, eles têm coleta de lactato no tempo determinado na instituição de 89%, no Brasil, em geral, 73%, no mundo, 70%. Quer dizer, essa instituição aqui está um espetáculo. Não é a nossa realidade, está aqui diferente, é um mundo perfeito, não é igual a gente. Olha, hemoculturas no Brasil, 48% só. Antibiótico nas primeiras 3 horas, 42%. Volume, 38% no Brasil. PVC maior que 8, 15%. PVC, então catéter, soro, PVC. Só, imagina o Chigres. Aí Chigres, olha lá, 73%. O cara não funcionou, não ressuscitou volemicamente o doente e prescreveu o Chigres, que custa R$70 mil, com um doentinho de 60 quilos. Então tem muita coisa para a gente mudar. Agora, o que é interessante no Brasil, que é a pressão de platô, que é a ventilação protetora, tem uma adesão sensacional. Na instituição foi 100%. Porque, como tem a USP, que é um centro de difundir a ventilação mecânica no Brasil, tudo que sai de ventilação mecânica é prontamente aderido pelo intensivista. Porque eu acho que ele tem a sensação de que é factível, né? Ele vai lá no respirador, está só na mão dele. O resto requer o trabalho em equipe, que nem todo mundo acha legal. Tarará, tarará. Problemas a resolver são os pontos de estrangulamento. As culturas têm que vir no pronto-socorro, os antibióticos têm que entrar no pronto-socorro, a internação na UTI tem que ser não 2 dias depois, os treinamentos para swangans, para adesão de pacote, para ensinar o pessoal do PS, não é difícil. Fez um sorinho, colheu os exames e mandou para a UTI. Isso dá para ser feito lá no hospital. E a liberação do catéter de swangans, que vai ser uma quebra de paradigma mesmo. Que vai ser mais difícil. Cessar.